Oi? Olá, gente, boa noite. Desculpa o nosso pequeno atraso, questões técnicas que a gente vai aprimorando a cada quinta-feira. Eu sou a Ana Sharp, sou uma das cofundadoras da causa, e hoje a gente recebe aqui o Jamil Chad, que é o jornalista que fez as reportagens que deram origem a tudo isso. Eu já vou contar essa história. Vou apresentar o Jamil para vocês. O Jamil Chad é correspondente da Europa há 2 décadas e tem seu escritório na sede da ONU em Genebra. Com passagens por mais de 70 países, o jornalista paulistano também faz parte de uma rede de especialistas de combate à corrupção da entidade Transparência Internacional. Foi presidente da Associação da Imprensa Estrangeira na Suíça e contribui regularmente com veículos internacionais, como BBC, CNN, CCTV, Al Jazeera, entre outros. Vive na Suíça desde os anos 2000 e é autor de 5 livros, 2 dos quais foram finalistas do Prêmio Jabuti. Foi eleito 2 vezes como o melhor correspondente brasileiro no exterior pela entidade Comunique-se. E eu tenho aqui a honra de conduzir essa conversa. Jamil, muito obrigada, bem-vindo. Super, Ana. Obrigado aí pelo convite. Parabéns pela iniciativa, porque, de fato, democracia é isso. Iniciativa. Ih, travou aqui para mim. Ah, voltou. Muito obrigada. Gente, o que aconteceu? Como a causa começou, né? O Jamil Chad fez uma série de reportagens contando o que estava acontecendo lá na ONU, a partir da votação do texto do México, sobre que era um projeto para acabar com a violência e a discriminação que meninas e mulheres sofrem no mundo inteiro. E o Brasil se alinhou aos países do Extremo Oriente, aos países mais extremistas, para votar contra medidas que são básicas e essenciais para a vida e saúde das mulheres. Ao ler isso, a gente se indignou e começamos, então, eu entrei em contato com o Jamil, né? Mandei uma mensagem, ele super prontamente, a gente teve uma conversa por telefone que foi super bacana, e ele prontamente se colocou ao nosso lado para explicar para a gente um pouco mais o que estava acontecendo e a gente conseguir também construir a condução desse processo que é a causa. E aí hoje, então, a gente convidou o Jamil para conversar com a gente, né? A gente tem pensado muito nessas lives, que são aulas e entrevistas ao mesmo tempo, em que a gente vai conversar, mas também aprender sobre o que é cada coisa, né? Todo mundo sabe, já ouviu falar da ONU, mas quando você pergunta, mas o que é de fato a ONU? As pessoas falam, não sei, dá uma atrapalhada, né? Mas o que são os direitos humanos? Ainda mais agora no Brasil, onde a gente tem essa destruição e essa mudança do que significa direitos humanos para um lugar que as pessoas são contra e acham que direitos humanos é alguma coisa de comunista, de esquerda, que não tem a ver com, que não são valores bacanas a gente lutar por eles. Então, eu convidei a Jamil hoje para falar para a gente, né, o que é a ONU, por que ela surgiu, qual a importância da ONU para o mundo e como que a gente chegou nos direitos humanos, nessa comissão. Então, Jamil, está com você a palavra e a gente vai batendo essa bola aqui. Super, Ana. Obrigado mesmo. E, na verdade, um privilégio meu quando uma história gera algum tipo de mobilização. Eu não posso pedir nada melhor do que isso, porque é justamente para isso que eu escrevo, né? Quer dizer, para conseguir informar uma parte da sociedade sobre o que o governo faz. Os governos fazem, e não é de direita ou de esquerda, mas informar para justamente a sociedade poder se mobilizar, poder pressionar, poder reagir, poder impedir ou poder até apoiar, por que não? Então, mas você tocou num tema que eu acho que é absolutamente fundamental, que antes de a gente entrar na resolução, antes de entrar na votação, começar por entender primeiro o que é política externa e o que é a ONU, né? A ONU, normalmente, todo mundo, como você disse, todo mundo conhece, todo mundo sabe que junto com a palavra ONU vem a palavra paz, vem a palavra solidariedade, vem a palavra justiça, vem a palavra não agressão, etc. e etc. Valores que você poderia dizer nobres, né? Quem é contra a paz? Quem é contra ter direitos, né? A princípio, você diria, puxa, isso é obviamente uma instituição com valores nobres e que, portanto, deve ser sempre apoiada. Eu vou te contar um caos, basicamente, que aconteceu na minha casa, isso há alguns anos. Meu filho mais velho, ele tinha 4 anos na época,
E, claro, ele sempre perguntava, até hoje ele pergunta, por que você vai na ONU todo dia? O que vocês fazem lá? Por que a guerra na Síria não termina se existe a ONU? Né? Perguntas relativamente óbvias, né? Que você fala, não tem explicação para muitas dessas coisas, né? Como é que você diz que a ONU tem todos esses valores nobres e você olha o mundo e, de repente, você descobre que eles são quase uma exceção, né? Então, tudo isso é absolutamente muito real. E teve uma noite, eu querendo colocá-los para dormir rapidamente para voltar a trabalhar, você conhece essa história já, né? Obviamente, de acelerar o processo de dormir, e o mais velho me pediu, pai, por favor, conta uma história. Eu falei, não, cara, hoje não tem história, vamos dormir, vocês vão dormir que eu preciso voltar a trabalhar. Não, papai, uma última história, não sei o que e tal. Aí eu falei, não, de jeito nenhum. E estava fechando a porta quando ele falou assim, papai, foi Deus que criou a ONU? Eu falei, não, então para. Agora para, vamos sentar, vamos acender a luz, vamos começar do zero, porque aí é o grande problema dessa história, que você confunde, e é normal confundir esses valores tão nobres, etc., com a entidade, como sendo uma entidade quase extraterrestre, feita por deuses, etc. Não. Então, vamos do começo, e Muito isso bom é saber muito disso. importante. Porque, né, como você explica? Em primeiro lugar, a ONU é uma entidade política. Ela é feita por homens, por líderes, e muitos deles ditadores. Então, deve ser colocado isso de uma forma extremamente clara para a gente entender o que é a ONU. A ONU é o que os governos querem que ela se transforme. A ONU ela não existe sem os governos. Os governos são os donos, basicamente, do mandato que a ONU tem para agir. Então, quando a gente recebe várias dessas perguntas, eu recebo, por exemplo, por que ela não vai lá para a Venezuela, em vez de ficar falando do Brasil? Porque a Venezuela não permite a entrada da ONU. E a ONU não tem um exército para simplesmente invadir a Venezuela. Não funciona assim. Então, e o Brasil tampouco pode simplesmente dizer aqui não entra e aqui não entrará. Então, funciona assim. Governos são, basicamente, os soberanos dentro dessa instituição. Agora, da onde ela surge do quê? E por que essa credibilidade que ela ganhou ao longo dos anos, que hoje é colocada numa encruzilhada? Em primeiro lugar, a ONU é um produto do final da Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial que termina, que deixa milhões de mortos no planeta e chega-se a uma conclusão política, insisto, uma conclusão política, não é humanista, não é filosófica, é uma conclusão política que, se nós continuarmos naquela rota que o mundo estava, em menos de 20 anos, basicamente ali, 30 anos, tivemos 2 guerras mundiais com efeitos devastadores. Então, o mundo não podia politicamente sobreviver se não houvesse algum tipo de resposta coordenada. Essa resposta coordenada é a ONU. Então, o que se estabelece? E um detalhe, né, importante. Essa não é a primeira vez que a ONU é criada. Uma outra ONU já tinha sido criada, que é a Liga das Nações. A Liga das Nações fracassou. Ela teve, basicamente, de ser desmontada porque ela não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. O seu principal, basicamente, esforço, que era de evitar a repetição de uma guerra. Ela não conseguiu fazer isso e, portanto, ela foi desmontada. Acaba a Segunda Guerra Mundial e volta-se com essa ideia de uma instituição que tem um ponto principal, que é revolucionário, se a gente pensar, que é tornar a guerra ilegal. Isso é revolucionário na história da humanidade. Agora, não é que, não, então, olha, a guerra é ilegal e, portanto, não. Olha, só um ataque, algum tipo de ofensiva militar só pode acontecer com a autorização do Conselho de Segurança. Conselho de Segurança, que aí tem todo o debate sobre o que significa, quem é que faz parte, etc. Mas se você quer um aspecto revolucionário da entidade,
foi ela ter colocado a guerra na ilegalidade. A guerra, até então, fazia parte da política. A guerra era a política por outros meios. Com a chegada desse arcabouço, não da instituição, mas desse arcabouço jurídico, dessas leis que foram criadas, o que se cria também é a ilegalidade de uma, por exemplo, de uma invasão. A invasão, ela passa a ser ilegal. E países passam a ter o direito de se defender. Então, você tem uma série de motivos muito claros e que são, eu diria, basicamente revolucionários. Agora, ela, e voltando àquele ponto principal, que eu insisto, como ela é uma entidade política, como são os governos que mandam na ONU, a ONU também é um campo de batalha diplomática permanente. Permanente. O último capítulo dessa batalha diplomática é a guerra entre China e Estados Unidos. Tá? Então, o que nós estamos vendo hoje, por exemplo, na OMS, na Organização Mundial da Saúde, com o Trump dizendo, a OMS, vou sair da OMS porque é a China que estava controlando a OMS. Insisto, isso não é novidade. Isso é a realidade dos últimos 70 anos da ONU. Vou dar um exemplo. Olha só, o governo americano se queixando de que a China manda demais na OMS. Essa é a queixa principal. Vamos dar alguns anos, um rewind aqui de alguns anos. Em 2001, o governo americano invadiu o Iraque. Né? 2001, 2002. Tem uma organização que é um braço da ONU, que é a Organização para a Proibição de Armas Químicas, chama OPAC, Organização de Proibição de Armas Químicas. Naquela época, ela era liderada por um brasileiro, o embaixador José Maurício Bustani. O diretor dessa instituição mandou seus inspetores ao Iraque e descobriu que o Iraque não tinha armas químicas. E aí, isso seria um enorme problema, porque a guerra no Iraque, oficialmente, era para destruir as armas químicas do Saddam Hussein. O que fez o governo americano quando o Bustani levantou a mão e disse, olha, não tem essas armas químicas aí que vocês estão procurando, elas não existem. O que os Estados Unidos fez? Conseguiu demiti-lo, expulsou ele da organização. Então, o governo americano acusar a China de estar tentando influenciar alguém é piada aqui dentro. Né? Por quê? Por que eu estou usando esse exemplo? Porque a influência política dos governos dentro da ONU ela é permanente. O que nós vemos nos bastidores, nas reuniões, tudo isso é uma disputa permanente por influência, por poder. Então, antes de a gente falar de direitos humanos, antes de a gente falar das instituições, é muito importante a gente entender que a ONU ela é o resultado dessas forças políticas. Ela não é uma entidade independente que simplesmente pode dizer governo americano, vou invadir as suas praias, porque não existe isso. Né? Não existe. Agora, o que existe, e essa é a outra parte, e acho que isso é uma coisa que fica bastante no imaginário das pessoas, né? Que a ONU é uma entidade acima de tudo e todos e que poderia fazer, né? Então, não. Então. Mas só tem um outro capítulo da ONU que é extremamente importante, que é o fato de ela ser, vamos dizer assim, o local onde todas essas leis que foram criadas nos últimos 75 anos têm a sua base. Então, não discriminar, não matar, não estuprar, não discriminar com base em orientação sexual, etc, etc. Todas essas regras, elas existem, têm tratados, para vocês entenderem, são 300 tratados que formam todas essas leis que a gente usa pelo mundo. São 300 tratados assinados pelos países. Agora vem o ponto. A ONU ela não tem o direito de mandar uma tropa quando alguém viola um tratado desse. Mas o poder que ela tem, e esse é um aspecto super importante dessa história, que é o de
constranger politicamente um país. Então, ela diz e ela fala, ou ela escreve uma carta diretamente ao presidente daquele país, dizendo: senhor fulano, senhora fulana, o senhor está violando o tratado que o seu país assinou. Não é o meu tratado. Uhum. Isso é importante. Não é uma acusação de você estar... porque senão seria um absurdo dizer: Ana, você está violando uma regra de um outro país que você nunca assinou. Não. Você diria: o que eu tenho a ver com isso? Uhum. Não. Quando a ONU, quando um relator da ONU, quando a Bachelet, alta comissária de direitos humanos da ONU, fala, quando Antônio Guterres fala e diz: estou preocupado com as violações de direitos humanos no país X, é porque aquele país assinou aquele tratado, porque aquele país se comprometeu a respeitar aquela regra. Agora você diria: bom, mas e se não cumprir? Bom, se não cumprir, aí esse é o dilema dessa história. A ONU não pode mandar tropas, mas existe um aspecto na política internacional, que talvez Camila já tenha falado com vocês, tem um aspecto que é a legitimidade de um país no mundo. A legitimidade de um país no mundo não é só: eu sou bonito, minhas praias são espetaculares e meu time joga bem. A legitimidade de um país no exterior, é um ponto fundamental, eu cumpro ou não cumpro as regras. Essa parte é extremamente fundamental para um país ser respeitado no mundo. Uhum. Eu assino tratados, mas eu não cumpro. Tudo bem, a gente está falando aqui de tratados de direitos humanos, etc. Agora, para o mundo externo, né, para o resto do mundo, a pergunta que se faz é o seguinte: bom, se ele não cumpre esse tratado, que garantia eu tenho que ele vá cumprir um outro tratado, por exemplo, de comércio? É isso que eu pensei. As pessoas têm minimizado muito essas questões dos direitos humanos, mas olhando por essa lógica do que você está explicando, isso impacta diretamente na economia, né? Nas relações econômicas com os países, né? 100%. Não dá para imaginar seguinte, que você vai ser um país que não cumpre com esses pactos, né? Que ignora totalmente os direitos humanos e achar que vai ser um país que vai ter êxito econômico, por exemplo. Né? Exatamente. Principalmente quando a gente considera que você tem vários países europeus, não só na Europa, mas, vamos dizer assim, no Ocidente, com eleitores cobrando seus governos, dizendo o seguinte: olha, eu estou votando num partido verde ou num partido com orientações ecológicas ou com orientações de direitos humanos, mas daí esse partido desse teu governo do país, sei lá, vamos imaginar a Bélgica, e aí esse teu governo que você elegeu faz um acordo com uma ditadura. Não estou falando do Brasil. Esse governo faz um acordo com uma ditadura. Aí o cidadão daquele país que votou naquele governo fala: calma aí, eu não te elegi para você fechar um acordo com alguém que eu não respeito, ou que não respeita as mesmas regras que eu respeito. Uhum. Então, a parte de não cumprir tratados, isso é muito importante. Eu acho que você tocou num aspecto. Não vai ter consequências, ou as consequências são só simbólicas. Bom, vamos lá. Simbólicas é uma coisa absolutamente fundamental no mundo, né? Tão fundamental que ela sim molda a tua imagem no exterior. Hoje, o Brasil tem uma imagem extremamente deteriorada no mundo, não é porque queimou ou não queimou mais a floresta. É porque, quando queimou, o governo disse: que queimada. Né? Então, Sim. não foi o fato. O fato sempre existiu. O governo tem razão quando ele fala isso. Mas a queimada já existia. Claro que já existia. Agora, o problema é que o mundo não confia em vocês. Por quê? Porque vocês deram amplas demonstrações que contratos, tratados e padrões de direitos humanos não são seguidos. Então, esse tema aí que você citou é extremamente importante.
E aí, Jamil, então a gente tem a ONU, e como que a ONU, que surge então no fim da Segunda Guerra, né, com esse intuito de não acabar com a humanidade, basicamente, né, colocar a gente num... Quer trazer esses valores que são humanos, né, que a gente lê esses valores, assim, hoje em dia, para a gente eles talvez sejam óbvios, mas em algum momento eles não Perfeito, foram, para precisarem ser escritos, é porque em algum momento eles não foram, né? O perfeito. óbvio que é para mim não é óbvio para o outro. E aí agora eu sinto que esses valores a gente está tendo que voltar a lutar por eles, né? Então eu vejo um retrocesso nesse sentido, né? Nessa linha do tempo que você fez, a gente está, agora que a gente fala muito em curvas por causa do Covid, acho que a gente está no declínio dessa curva, né? Tá. Dessas estruturas simbólicas e desses valores humanitários que a gente até então eram óbvios e não são tão mais. Da onde que surge a Comissão de Direitos Humanos dentro da ONU nessa história que você está contando? Ana, essa é a parte mais, eu acho, como repórter, a parte mais interessante dessa história toda. Por quê? Porque a gente não está falando de um... etc. A gente está falando de tratados que dizem basicamente o seguinte: nós temos direito à vida. Eu não sei se tem algo mais importante do que isso. Eu não sei. Né? Então, mas vamos dar só um passo para trás para entender exatamente esse ponto da curva que a gente está hoje. Direitos humanos, ao contrário do que tem a imagem que existe hoje no Brasil, insisto, no Brasil, basicamente é a história da humanidade. A conquista desses direitos, ela se confunde com a história da própria humanidade. Se você for lá para trás, basicamente no Código de Hammurabi, isso 2000 anos antes de Cristo, etc., ali o ponto principal era justiça. Então, olha só, Olho por olho, 2000 dente anos por dente. era justiça. Né? Você fala, mas estamos longe. Estamos, mas são passos cumulativos. Depois você tem, e isso fica super claro, você tem, por exemplo, na antiguidade, obviamente, ninguém era igual, né? Nem mulher, nem homem, nem escravo, nem nada, mas surge a ideia, e é uma coisa também, de uma certa forma, revolucionária, da dignidade da vida. Pela primeira vez, você tem textos falando, olha, existe esse conceito, a dignidade da vida. Longe de estarmos falando de direitos para todos, democracia, não é nada disso, mas esse tema surge. No século XIII, você tem, pela primeira vez, parlamentos, ou seja, representatividade. De quem? De um grupo da elite. Sim, exato, mas pela primeira vez você tem a ideia de que tem um grupo dentro daquela sociedade que pode ser representado na formação de um governo. Longe de uma democracia, longe, mas anos-luz ainda de uma democracia, mas você já tem os primeiros sinais disso. No século XVIII, no século XIX, você tem aí todos os direitos econômicos, sociais, sindicatos. Aí você vai falar, puxa, mas sindicato... Não, vamos lá. Eu até brinco, eu sempre brinco. O futebol é no domingo, e no caso da Inglaterra, o futebol é no sábado, por uma conquista social. Qual é a conquista social? O fim de semana. Então, o fim de semana faz parte da história dos direitos humanos. Salário, jornada de trabalho, isso tudo são conquistas obtidas graças a, basicamente, iniciativas populares de sindicatos, revoltas, em muitos casos, muita morte. Enfim, você tem um histórico de conquistas de direitos. Isso vai, já estou chegando no teu ponto, isso vai... Está ótimo. Isso vai se acumulando e não é uma linha reta, não é uma linha reta. Você tem, de repente, obviamente, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e aí que é um ponto fundamental. Acaba a Segunda Guerra Mundial e o óbvio precisa ser recolocado sobre a mesa. Qual é o óbvio? A vida precisa ser protegida. E aí é o que nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Extremamente simples. Eu convido todos a ler. É extremamente óbvia, é extremamente simples, é extremamente direta. São 30 artigos
relativamente que você diria, não é possível que levaram basicamente 2 anos para chegar a isso. Porque aqueles 2 anos foram 2 anos de muita dor, de cicatrizes sendo de feridas sendo cicatrizadas, de milhões de pessoas sendo ainda desenterradas para serem enterradas nos locais das suas famílias. Então, foi um momento de extrema dor na história da humanidade. E essa extrema dor gerou um pacote, vamos dizer assim, de princípios básicos. Né? Todos nascem iguais. Né? Uau! Sim. Né? Proteger. E aí, eu também convido a todos para que busquem aí, eu até posso mandar depois, eu mesmo já escrevi bastante sobre isso, os debates que existiram durante a criação desses 30 artigos da Declaração Universal. Espetaculares os debates, inclusive no que se refere ao papel das mulheres. Dos 160, e isso na criação da ONU também, por sinal, na criação da ONU eram 160 delegados, 160 diplomatas que estavam em São Francisco para a reta final do tratado. Dos 160, só 4 mulheres. Né? Uma delas, uma brasileira, que fez questão que houvesse um artigo que dissesse homens e mulheres. Uhum. E naquele momento todo mundo fala, não, mas se a gente fala de homens, óbvio que nós estamos falando de mulheres. Não. Não, né? Então, assim, colocar a palavra mulheres num tratado foi uma conquista. Né? Então, o que a gente parece, é muito importante isso que você está dizendo, que o que a gente coloca como óbvio, falar, não, mas é óbvio que não se pode discriminar? Não, se não estiver escrito e se não estiver sendo aplicado, esse óbvio, como a gente está vendo em vários lugares do mundo hoje, esse óbvio pode se desfazer. E ele, sim, se desfaz. O que a gente está descobrindo nesses últimos anos, com a União Europeia, com o Brexit, com a volta das fronteiras, que nada é irreversível. Nada é irreversível. Essa é talvez o momento histórico que nós estamos vivendo hoje é o dessa conscientização de que nada é irreversível. Não, conquistamos a democracia, Exato. Fechou para sempre. Não há o para sempre na política, não há o para sempre na diplomacia. Esse para sempre, no caso da democracia, ela precisa ser conquistada todos os dias. E tratados que falam de direitos humanos, eles precisam ser testados e basicamente implementados todos os dias, porque senão eles desaparecem. E aí esse é o ponto. E a gente tem uma velocidade que não é igual, né? Porque o tempo que se leva para construir uma democracia é gigantesco e o tempo que precisa para acabar com ela é muito menor, né? Então, também a urgência da gente estar vigilante e cuidar não só das instituições, mas também de todas as ações que girem em torno da defesa da democracia, por exemplo, é importante por isso, porque conquistas de anos, que demoram anos para serem conquistadas, assim elas são destruídas, né? E a gente tem visto isso acontecer, né? É muito mais fácil destruir do que, de fato, construir, né? E por isso, e agora voltando na tua pergunta, o que é o Conselho de Direitos Humanos da ONU? Né? Na verdade, é o órgão criado dentro da estrutura da ONU que tem como responsabilidade justamente promover esses 300 tratados. Promover e cobrar dos governos que eles sigam esses tratados, insisto, que eles mesmos assinaram. Ninguém está impondo nada. Não existe essa imposição. Governo que não assina o tratado não tem compromisso nenhum com aquele tratado. Ponto. Agora, nós estamos falando de governos que sim assinaram esses tratados. Vou insistir, porque isso é extremo. Quando a gente ouve, principalmente aí no Brasil, mas quem é a ONU para me dizer o que eu tenho que fazer? Não, pessoal, fomos nós que assinamos esses tratados. Nós que dissemos para a ONU o que ela tinha que fazer, né? É o contrário. Fomos nós que falamos, eu quero um tratado que proíba a tortura. E eu quero um sistema
e aí já entrando para que serve o Conselho de Direitos Humanos, eu quero um sistema que me fiscalize. É isso que diz o tratado. Uhum. E essa fiscalização tem o poder de vir no meu país e dizer, olha só, vocês estão violando os tratados contra a tortura. Né? Então, é isso que, quando saem matérias, que o Jamil lá de Genebra fica escrevendo essas coisas, fala, quem é a ONU para... Não, pessoal, olha só, vamos lá. Nós criamos esses tratados, ou nossos antepassados, e não é antepassado de 1940 só. Não, tem muitos tratados feitos nos anos 70, nos anos 80, vários dos tratados ambientais dos anos 90, muitos, quase todos, no que se refere ao meio ambiente, é dos anos 90. Então, tudo isso foi uma vontade soberana dos nossos governos em fazer parte disso. Então, não há a desculpa de dizer não vale. Agora, o que é, e isso é uma questão importante, quando chega em 45, quando a Declaração Universal em 48 é assinada, etc., o que são, basicamente, os direitos humanos? São direitos que valem para todos e em todos os lugares. É isso. Direitos que fazem de nós, aí no Brasil, eu aqui, um chinês, um japonês, um africano, nos fazem humanos. Uhum. Regras que tornam o mundo, de certa forma, um local onde se pode conviver. Não é impor a todos a mesma regra, mas respeitar a vida, me parece que é óbvio. Não discriminar uma mulher por ela ser mulher, me parece óbvio. Então, regras básicas, absolutamente básicas, válidas, insisto, para todos e em todos os lugares. E aí, a tua pergunta, que eu acho que é absolutamente fundamental. E como é que isso tudo se transformou numa palavra horrível, num termo horrível, dizendo, não, mas direitos humanos, isso aí está protegendo o bandido que matou, etc. Né? A frase que eu tenho mais desespero que falam é aquela, direitos humanos para humanos direitos. Isso. Essa frase, para mim, é o slogan do terror, assim, porque ela já faz uma separação de que há humanos que merecem ter direitos e humanos que não. Ou seja, você, né, separa, a gente, na verdade, simbolicamente e praticamente, porque, desculpa te interromper, Jamil, mas é porque quando ouvindo você falar sobre tudo isso, a gente está muito longe de chegar perto da garantia desses direitos, né? Totalmente. E assim, tivemos momentos, estou falando não só do Brasil, na história, momentos que a gente se aproxima mais, momentos que a gente se distancia mais, mas me parece justamente que um dos papéis fundamentais da ONU é ser esse balizador, né? Estamos nos afastando, estamos nos aproximando, né? É importante a gente ter um ponto de referência, porque a barbárie, a violência, essas coisas, elas vão tomando uma proporção e há uma naturalização de estados de exceção que, se você não tem uma baliza do que deveria ser, a gente se perde nessa rota, né? E começa a ter referenciais que são completamente tortos. Então, assim, a ONU, ela, na verdade, também tem o papel de ser um referencial, né? Muito mais, assim, do que queremos seguir e muito mais para ser sempre esse farol falando, aqui é o objetivo, né? E mostrar para a gente aonde que a gente se aproxima disso e aonde que a gente se afasta disso. Ouvindo você dizer, me vem um pouco essa imagem de como a gente pode entender também a função da ONU, né? Perfeitamente. E a própria Declaração Universal de 48, ela é uma bússola. Ela é uma bússola. Olha, a direção é essa. Né? Uhum. E aí, perdão, podem insistir quanto quiser, mas, eu insisto, leiam os 30 artigos. Se alguém encontrar alguma ideologia comunista ali, me avisem, porque não existe. Por favor. Inclusive, se não me engano, aqui no Brasil, acho que foi o Frei Beto que fez uma versão simplificada. Pode ser sim, pode ser. E eu insisto, nem precisa da versão simplificada. Não precisa, porque ela já é simples, né? Você lê os 30 artigos, curto, ela foi muito bem, porque esses 30 artigos poderiam ter gerado, basicamente, 30 mil páginas. E eles foram extremamente inteligentes em fazer uma declaração que cabe, basicamente, num quadro. Né? Uhum. Você tem ali.
essa bússola, como você disse, estamos perto, estamos longe. Claro, estamos extremamente longe. Vou dar só um exemplo. Todos nascem iguais. Óbvio que não é a realidade, né? Hoje. Eu insisto, até nos capítulos de um livro que vai sair nos próximos meses, aí, eu coloco. Eu fui há alguns anos no interior da Tanzânia, onde a média a expectativa de vida era de 51 anos. Quando é que na Europa a expectativa de vida foi de 51 anos? No final de 1800. Né? Então, todos nascem iguais? Não. Aí você fala, bom, então não serve para nada. Não, serve para que tenha algum lugar que esteja escrito isso, que tenha como objetivo fazer isso. Agora, vamos voltar na questão direitos humanos para quem é humano. Né? Em primeiro lugar, a dificuldade dessa frase. Quem é que define, né? Quem é humano, quem não é humano? Vai ter uma instituição para definir quem é humano, quem não é humano? Começa ali complicado. Mas, saindo na moral, saindo dessa parte ética, moral, tem uma parte míope dessa frase, que é a seguinte, e isso é provado por estudos que foram atrás para tentar entender. Um criminoso, sim, precisa cumprir sua pena. Um criminoso, sim, precisa pagar pelos erros que ele cometeu na sociedade. Não há nenhuma dúvida sobre isso. A questão é a seguinte, e esses estudos mostram isso. Quanto mais deteriorada é a situação de um preso, pior ele vai voltar para a sociedade depois. Não melhor. Né? Então, se nós formos extremamente egoístas, vamos dizer que imagine aqui nessa live que todo mundo é do bem, gente de bem, né? Como é que tem, né? Imagine só, se todos nós de forma egoísta quisermos que o mundo seja pacífico, etc., a melhor medida que a gente pode tomar é garantir que a prisão seja humana. Por quê? Porque uma prisão desumana, ela vai gerar mais violência, não menos violência. A revanche não funciona. Nunca funciona. Então, o que é o sistema carcerário? O sistema carcerário é para retirar aquelas pessoas, justamente, que estão cometendo um crime da sociedade, para, eventualmente, reformá-las, para, eventualmente, devolvê-las para a sociedade. Né? Alguém diz, mas isso é impossível. Não, então, vamos lá. Impossível. Não, isso é impossível. Tá? Eu sempre digo, eu fui visitar uma prisão na Suécia. Por quê? Porque a Suécia está fechando prisões. Não tem gente suficiente para as prisões da Suécia. Né? Porque eles são ricos. Não, não é questão de riqueza. É questão de desigualdade. E é questão de você matar sonhos. Então, você matou o sonho, você está criando um espaço para a nova prisão. Eu sempre brinco que eu cheguei na Suécia e na cela tinha cortina. Né? Fala, bom, é um outro padrão. Mas aí, conversando com as pessoas e perguntando como é que vocês estão fechando prisões, eles dizem, primeiro, não é da noite para o dia, é uma política de 30, 40 anos, que tinha como base uma questão fundamental, que era devolver aquelas pessoas para a sociedade melhores do que elas entraram. Fala, não, mas então eu vou precisar agora dar direito a presos? Vamos lá. Você quer proteger a tua família? Garanta uma prisão humana. Caso contrário, aquele preso vai ficar 5, 6, 7, 8 anos na prisão. Quando ele sair, não adianta você achar que, agora ele aprendeu a lição. Que lição? Se ele passou 8 anos num processo de desumanização. Então, quando a gente fala, olha, eu quero uma produção. Não, olha, de forma egoísta, eu quero que o sistema carcerário seja humano. Só isso. Não é
Ah, porque eu tenho pena. Ah, porque vocês aí da esquerda ficam aí protegendo o bandido. Não, nós estamos protegendo a sociedade. Direitos servem, eu insisto, não para o preso só, mas para o teu próprio futuro e para o Uhum, futuro da tua própria sociedade. Se essa uhum. sociedade não entender que a devolução desse preso para a sociedade ainda mais violento, qual é a solução, então? Nenhuma. Né? Então, assim, falar de direitos humanos nessa condição, eu entendo. Num primeiro momento, você fala, não, calma aí, claro que ele precisa pagar por isso, claro que ele precisa pagar por isso. Agora, o pagamento, ou o que ele vai ter que pagar, não pode fazer ele devolver ele para a sociedade, se ele matou um, voltando para matar 10. Uhum, O que eu ganhei com isso? Ah, uhum. mas ele sofreu. Não, desculpa, outras 10 famílias vão sofrer depois. Né? Sim. Então, não é a E solução. isso também é uma noção muito moralista, né? Assim, é quase religiosa, né? Do pecado, do sofrimento expiar os pecados, né? De ser uma noção mesmo em que o sofrimento é que faz a pessoa se transformar. Quando, na verdade, o sofrimento, ele existe, ele tá pautado e ele vai gerando essas outras... Porque a gente está numa... Quando a gente não tem essa justiça social, eu vejo muito Exato. sendo colocado a vingança social no lugar, né? É, Então, a gente está confundindo justiça com vingança. Né? A é, gente está achando que o ser justo é o se vingar. E aí a vingança parte dessa perspectiva de impingir a mesma dor ao outro, né? De impingir o mesmo sofrimento ao outro. E a gente vai se retroalimentando nesse processo. E aí, quando alguém fala, vamos pensar no direito à vida, acha que isso é um absurdo. Né? é isso. Porque E isso só, vai e se... só para complementar, ninguém aqui está falando em abandonar as vítimas, e muito pelo contrário, muito pelo Uhum, contrário. Essa é a maior proteção que a vítima, claro, e a sua família podem ter, porque eventualmente esse preso, essa pessoa vai voltar e ela eventualmente vai voltar para o mesmo local que ela cometia crimes. Então, uhum. a, a proteção, claro, isso passa por um pacote, isso não adianta, não é uma medida só, isso exige um novo pacto social, exige uma compreensão que a desigualdade é insustentável, ela é insustentável, não dá para você achar que a gente pode passar os próximos 50 anos com a desigualdade que existiu nos últimos 50 anos. Então, dar direitos é dar a capacidade para a sociedade de ela conviver no futuro. Caso Uhum. contrário, insisto, não há uma convivência e não há nem mesmo uma sociedade para a gente chamar de sociedade. Uhum. E aí, fazendo o gancho para o próximo tema, quando a gente fala desses direitos que são fundamentais, quando a gente fala de direito à vida, a gente também está falando de direito ao próprio corpo, né? De direito à integridade desse corpo. E isso toca diretamente no assunto da educação sexual. Né? É isso. Quando a gente fala na educação sexual, na importância disso, também faz parte dessa manutenção desse direito à vida, né? Sobretudo quando a vida é gerada por esses corpos, né? Todas as pessoas nascem porque pessoas fazem sexo, e como que esse corpo está no mundo é diretamente relacionado ao seu direito de viver. E aí, quando a gente vê agora nesse caso recente, que o governo brasileiro foi contra eu não sei o nome, é um projeto do México, é isso? Eu chamo de projeto, resolução? Resolução. Resolução. A resolução do México e o governo brasileiro implica e pede para retirar um parágrafo que fala da importância da educação sexual, ele está, de certa forma, dizendo que é contra esse direito à vida. E esse direito tem um endereço. Quando a gente fala de educação sexual, a gente está falando, na grande maioria, né, de mulheres, na grande maioria de mulheres negras, de mulheres pobres, de mulheres em situações vulneráveis, mas também a gente está falando no geral, porque nessa pesquisa toda da causa, a gente vê que as pessoas têm um imaginário de que há exploração sexual e que há o abuso sexual, o assédio sexual, eles têm uma classe social definida, quando na verdade ele acontece em todas as classes sociais, né? A gente acha que nas classes mais altas isso não acontece, mas isso
acontece, só que é mais disfarçado, ou tem umas outras questões do privilégio de ser uma classe mais alta, de como isso se liga. E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente, assim, o que é que o México propôs, um desses acordos, um desses pactos, é uma emenda que vai somar um pacto que já existe, eu estou falando palavras porque eu não sei os termos corretos, Tá e aí perfeito. que leitura que a gente pode fazer do projeto político do Brasil quando ele se nega, quando ele acha que este parágrafo é um problema. Porque ele não só está falando da educação sexual, como também aquele parágrafo falava do direito a uma assistência pré-natal. Né? Então, assim, a gente está falando de tudo que está ligado à vida, desde a educação sexual até a questão dos direitos reprodutivos. A gente também está falando de quando uma mulher, por exemplo, sofre um aborto, porque uma coisa que me chamou a atenção nesse parágrafo é que lá está escrito que nos países em que seja permitido o aborto, Perfeito. que se amplie o acesso. Ele não está dizendo, nem querendo legislar sobre os países que não têm o aborto permitido. E uma das justificativas do governo foi, mas isso pode abrir brecha. Abrir brecha vai abrir porque existe uma discussão das pessoas do Brasil que discutem isso. A brecha já está aberta desde sempre. Mas o próprio texto do México que ele propôs na ONU era um texto que respeitava, inclusive, a autonomia de cada país de decidir sobre a questão do aborto, né? E aí o Brasil justamente se pegou nessa parte para falar que poderia ser. Então, eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona esse processo quando um país representa ou apresenta uma resolução, como os países eles leem essa resolução, eles dão os pitacos, né? Põe isso, tira isso, como é que funciona e o que a gente pode ler e compreender e esperar, né? O que o governo brasileiro está sinalizando para a gente enquanto projeto político em relação à vida e à saúde das meninas e mulheres quando ele se opõe a um artigo de um projeto como esse? Perfeito. Ana, antes de entrar no projeto, na resolução mexicana, no debate, etc., tem um ponto fundamental, que é o que representa o debate sobre as mulheres no contexto de direitos humanos. E tem um ponto que é absolutamente fundamental, que a gente não pode, eu diria, não dá nem mesmo para dizer, olha, mais ou menos assim, não, vamos ser muito claros, nós estamos falando da liberdade das mulheres. É da liberdade que a gente está falando. Né? É tão fundamental que implica as mulheres terem os direitos a ter direitos. O direito a ter direitos. Então, estamos falando do básico, né, que ainda não foi atingido. Isso é inadmissível. Só para a gente colocar também num contexto, se o ritmo da desigualdade de salário, de possibilidade salarial, for mantido, né, o ritmo vamos dizer, o gap, né, entre o salário dos homens e das mulheres no mundo, ele está chegando mais perto. Só que nesse ritmo que nós estamos hoje, vamos levar 209 anos para atingir a igualdade. 209 anos. Então, o que a gente está falando aqui é de leis, de resoluções, de iniciativas que têm um objetivo: garantir a liberdade da mulher. É isso. Esse é o ponto principal. Bom, vamos lá. Aí, o que acontece? O Conselho de Direitos Humanos, o que ele tem a cada sessão, o Conselho se reúne 3 vezes por ano, e nessas sessões, países apresentam resoluções para reforçar tratados já existentes. Para que reforçar? Pelaquela historinha do óbvio. Né? O óbvio ele precisa ser dito todos os dias. Por quê? Olha e essa é uma convicção que eu tenho. Se hoje não existisse a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e a gente imaginasse, vamos sentar aqui todos os países e assinar um documento, eu acho que aquela declaração não teria sido assinada. Isso olha que dramático, né? A gente está 75 anos depois, quase 75 anos depois, e pensando, será que nós teríamos assinado aquele tratado? Porque, então, voltando, a comissão tem como objetivo reforçar algumas dessas balizas, como você citou, dessas bússolas. E que fazem os países? Apresentam resoluções de temas que são caros a eles. Então, normalmente a União Europeia
apresenta resoluções sobre a liberdade dos jornalistas. Cada país, basicamente, apresenta o que acha que é importante. E o México, não foi o México só, o México liderou 75 países que apresentaram uma resolução dizendo, olha, a discriminação contra a mulher, principalmente diante da Covid-19, ficou claro que é um desafio muito grande. As mulheres são as mais afetadas, inclusive, outro dia eu até usei, não é uma crise econômica só, é uma crise no feminino, porque as primeiras que perderam os empregos, ou as primeiras que deixaram de trabalhar para cuidar das crianças em casa, sem escola, foram as mães. Então, a Covid escancarou a disparidade entre homem e mulher. Isso foi óbvio, isso... Agora, Essa divisão sexual do trabalho ficou escancarada, né? Escancaradíssima. Escancaradíssima. Não teve nenhuma dúvida de qual é o lugar de vocês. Né? Então, aquele discurso, aquelas leis... Quando o bicho pegou, aí, né, a gente descobriu quem era quem. Né? Estou dizendo, né, de famílias, de instituições, de empresas, de governos que falaram, olha, não, o teu trabalho é voltar para casa para cuidar das crianças, porque agora nós estamos precisando que você cuide das crianças. Né? Então, a Covid deixou isso muito claro. O que fez o México? Aproveitou a Covid para apresentar uma resolução para reforçar todas essas discriminações. Essas discriminações que se somam, né? Elas somam porque é mulher, somam-se porque mulher negra, somam-se porque mulher pobre. Existem várias dessas situações que acabam aprofundando essa discriminação. Então, o que o México fez foi simplesmente apresentar uma resolução que tem como objetivo demarcar, né? Falar, olha só, precisamos insistir nesse tema. E aí o que acontece? Isso não sei se a Camila de repente comentou com vocês, mas o que acontece é o seguinte: nenhum governo apresenta uma resolução para a resolução ser vetada. Isso não existe, né? Não tem sentido. Eu quero apresentar uma resolução para que todos apoiem, para ser aprovada. Como eu sei que nessa ONU da vida tem muçulmanos, tem democracias, tem ditaduras, tem orientais, tem africanos, eu vou tentar construir um texto que seja aceito por muita gente. Essa é a elaboração de um texto. Esse texto, então, é apresentado. E o que acontece? Por pelo menos 2 semanas, há uma negociação. Olha, países tal apresentam ao México, que coordenava a resolução, propostas. No parágrafo tal, que tal tirar a palavra tal e colocar a palavra tal? Que tal reforçar esse direito? Porque, de repente, é importante que esse direito seja reforçado. E o que fez o Brasil? E essa é a parte dramática dessa história. O Brasil pediu menos direitos. É isso que a gente deve interpretar. Eu vou fazer um corte nessa parte dramática, só para avisar as pessoas que no Instagram a gente tem só 1 hora e a gente vai passar um pouquinho. Então, vai cair no Instagram, a gente não cai, eu e você, Jamil, porque a gente está no programa. Bom. E aí a gente segue no nosso canal do YouTube, que também tá. Então, o Renato, que está cuidando aqui da nossa técnica, ele já colou para todo mundo aí no Instagram o canal do YouTube. Então, quando cair no Instagram, muda de link que a gente vai continuar mais um pouquinho. Desculpa, já vi te interromper. Imagina, só para entender. Então, o que o Brasil pede? Retirar o termo educação sexual, acesso à educação sexual, retirar o termo igualdade de gênero e outras formas colocadas ali. No fundo, e é isso que é preocupante, e por isso que essa história não acabou. Quando o Brasil toma essa postura, o que ele está dizendo ao mundo? Eu, como governo, não aceito que na minha sociedade isso seja uma realidade. Então, esse assunto não é um assunto da ONU, de um obscuro Conselho de Direitos Humanos lá em Genebra. Esse é um assunto de política pública interna brasileira. Quando o governo brasileiro fala uma frase dessa num órgão internacional, é porque domesticamente ele já foi tratado
já existe dentro do governo o consenso de que isso é a nossa posição. E aí é a parte que entra a sociedade civil, e basicamente todos precisam entrar, porque a questão é saber, perdão, educação sexual, não deve haver uma citação sobre o direito à educação sexual. Por quê? Com qual objetivo? Uhum. E aí o ponto fundamental. Eu estou retirando direitos das mulheres? Uhum. Isso é o que o governo precisa responder. Sim. Que nunca respondeu. Porque você dizer, eu não quero a frase tal porque ela pode abrir brecha ao aborto, até, no limite, eu até poderia entender, não é aceitar, entender. Agora, não permitir o direito a acesso à educação sexual, essa parte eu não entendo, porque nós estamos falando agora de saúde, de saúde. E estamos falando do outro ponto, que também é fundamental, que é aquele primeiro ponto que eu citei, a liberdade das mulheres. A mulher só vai ser livre quando ela tiver acesso à saúde do seu próprio corpo. Eu acho que não começa pela conta bancária, não começa pelo direito ao voto, não começa pelo corpo, né? E pela Então, autonomia de escolha e pelo cuidado, todos, porque isso tudo está completamente ligado, assim como a gente reparou lá atrás, no comecinho da construção dessa história, que um país que não se compromete com acordos na ONU também impacta na economia. Um país em que não respeita o corpo e a vida das mulheres, isso impacta economicamente. Né? Isso está ligado diretamente, porque a gente vive numa sociedade que é capitalista, que tem que gira em torno de uma organização do capital, e que aí a gente, quando fala, né, capitalista, capital, já acham que a gente é de esquerda, comunista, mas a questão é, o nosso sistema ele é capitalista, quer nós concordemos ou não. E ele organiza a sociedade. Então, pessoas que estão... Quando a gente fala de pessoas à margem, a gente também está falando de pessoas à margem de direitos humanos, mas à margem também de acesso ao capital. Né? Então, quando você vê mulheres que, por exemplo, engravidam muito cedo, agora em Manaus, eu estava vendo a gente tem pesquisado muito e tal, em Manaus, no primeiro semestre de 2020, tiveram quase 500 partos em meninas de 10 a 14 anos. Só em Manaus. De 10 a 14 anos. Agora, que condição que essas meninas, crianças que pariram entre 10 e 14 anos, vão ter de continuar a escola, de acessar o ensino superior, de formar uma carreira que não as coloque em situação de subemprego. Então, isso também está diretamente ligado à manutenção da pobreza, isso também está diretamente ligado à manutenção de poderes. Né? Então, assim, a minha pergunta que fica é, alguém está ganhando com isso quando se escolhe tirar isso dos direitos básicos, quando se escolhe esse projeto, né? E não é a defesa das crianças, porque já foi provado por A mais B, que a única maneira de defender é falar sobre isso, é falar sobre isso em todos os lugares, é não ter dúvidas sobre isso, porque 90% desses abusos acontecem no ambiente familiar ou intrafamiliar. Então, a gente está falando de uma estrutura que, na verdade, ela tem se... A educação sexual, na verdade, né, Jamil, ela acontece. Eu acho que a gente está lutando para ver que tipo de educação é essa. Porque a educação sexual que diz que a mulher tem que ser recatada e do lar, o tipo de educação sexual que diz que os homens têm que ter uma atitude predatória, né, e que há mulheres que são isso ou aquilo outro, isso também é uma educação sexual. Obviamente. Por isso... Está, né? Quando se fala, por exemplo, mas aquela novinha que o cara, sei lá, os caras de 40 anos que estupram meninas de 14, porque isso é estupro. Mas ela estava sabendo o que ela estava fazendo. Tudo isso, esses conceitos, eles são educação. Eles são educação sexual. A gente tem um imaginário construído que se mantém. Né? Então, a gente está disputando também a narrativa de que educação sexual que a gente quer que passe a existir, né? E eu acho que quando ele nega isso, ele está dizendo qual educação sexual que ele acha que não tem que existir. Perfeitamente. E aí que é o ponto que a gente vai ver quem é que apoiou o Brasil, ou quem é que teve a mesma postura do Brasil. A Arábia Saudita, Bahrein, Senegal. Aí você fica, calma aí. O que a gente está propondo é aceito, ou na verdade aceito, é proposto também por governos que nós diariamente dizemos, puxa, olha como eles tratam as mulheres.
Uhum. Né? Estou simplificando, mas é isso. Né? Exatamente. Então, nós temos hoje posições, você pode falar, não, mas, insisto, porque não, mas é por conta do aborto. Tá, será que não tem nenhuma outra forma de lidar com isso? Perdão, é escancarado quando você vê a votação e você vê que os únicos que te apoiam, ou os únicos que estão do mesmo lado teu, são países em que a mulher, para viajar, precisa autorização do marido, do filho ou do irmão. Como assim? Nossa, me dá até frio Então, na barriga. exatamente. Juro. Então tem alguma coisa errada na nossa posição. Não Uhum. pode ser, não, mas isso é só por conta de uma narrativa que a gente... Não, olha só, pessoal, não tem mais espaço para isso. Uhum. E tanto não tem que nenhum país latino-americano seguiu a mesma orientação, nem os da direita. Nenhum país latino-americano, nenhum país europeu, nem mesmo os de ultradireita que existem na Europa, seguiram a mesma posição do Brasil. Então, essa é a posição que é inaceitável. Esse é um momento que você diz, olha, passou. Uhum. Passou, a fronteira foi ultrapassada. O alarme de incêndio está tocando e a gente Total. realmente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. O que me assustou, Jamil, quando eu fui procurar você, porque o que me incomodou, né? Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp com várias pessoas diferentes e as suas matérias passavam assim, alguém mandava, olha que absurdo, todo mundo lia, realmente que absurdo. Próximo tema. E aí eu falei, gente, não, porque a gente está falando da vida das mulheres e até mesmo no campo progressista, esse assunto ele não colou. Isso que me preocupou, porque existe uma hierarquia entre os... Né, quando aqui no Brasil acontece alguma coisa muito chocante com relação à vida das mulheres, ou quando a Damares faz alguma colocação, ou quando isso vem para a pauta, as pessoas do próprio campo progressista falam, isso é cortina de fumaça. Não, isso é bobagem só para esconder uma outra coisa. Você fica me perguntando se a liberdade, a vida e a saúde das mulheres é uma cortina de fumaça, o que realmente importa? Se você está colocando que a economia é mais importante, você não entendeu nada sobre economia, se você não olha e cuida da saúde e da vida das mulheres, né? E aí, só para a gente encaminhar para o fim também, porque o Jamil ele está há 5 horas à frente, está de madrugada lá já, eu queria só que a gente amarrasse isso. Então, assim, esse projeto ele passou porque foram minorias dos países que quiseram barrar. O Brasil, ele acabou se abstendo porque ele fez, né, a Camila falou, passou vergonha 2 vezes, né? Que além de fazer o trabalho sujo de fazer ali toda a mediação para barrar um projeto importante, na hora de bancar a sua escolha, se absteve e deixou né, os coleguinhas passarem por isso sozinhos. Mas isso passou. Ok, eu tenho 2 perguntas para a gente finalizar. O que acontece agora? Então, assim, passou, mas o Brasil, ele pode escolher não se comprometer com isso? Tipo, eu me abstenho, então eu não me comprometo? Ou se ele passou, por ele ser signatário da ONU, ele é obrigado a se comprometer? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é, as pessoas da sociedade civil, a gente se vê assim, na sociedade civil, ONU, como se a gente não pudesse fazer nada para chegar na ONU, para participar desse tipo de política exterior. Existem caminhos, esse caminho que a gente está tomando é um caminho, né? Como é que a gente pode fazer parte disso, né? Se a gente olha para essa ONU, que é esse órgão, se a gente é um país que pode falar, ONU, a gente concorda com você, nosso governo não. Aonde que há espaço para mobilização e uma atuação política de fato, para além disso que a gente está fazendo de conscientização, mas uma ação de transformação mesmo, para a gente caminhar para o fim. Vamos lá. Primeiro, como a resolução passou e o Brasil não foi contra a resolução, o Brasil, então, precisa seguir o que diz a resolução. Tá? Isso é importante. Agora, o mais importante é saber se esse posicionamento brasileiro foi pontual ou se ele é o novo normal desse governo. Né? Então, isso a gente vai ver, por exemplo, em setembro, quando a ONU volta a se reunir, quando o Conselho volta a se reunir, se eventualmente o tema ressurgir, como é que o Brasil vai reagir. Né? Então, isso é muito importante, saber se é algo que é uma política estabelecida do governo ou se foi um desvio ali momentâneo. Não é um desvio momentâneo porque já aconteceu no passado
e já houve uma certa, eu diria, na verdade, é um mergulho ainda mais ideológico ainda do que a gente tinha visto no ano passado. Então, não dá nenhum sinal de que tenha sido algo isolado. O que leva a esse segundo ponto que eu acho que é absolutamente importante, que é qual o papel que a sociedade civil pode ter na política externa, né? São vários. Primeiro, no que se refere à ONU, a ONU tem, eu diria, categorias de participação da sociedade civil. Existe uma categoria que é você ser reconhecida pela ONU como uma ONG ou uma entidade da sociedade civil representativa. Isso é um processo que leva anos para você ser aceito, né? Uma Que é o caso entidade. da Conectas, por exemplo. Exatamente, que leva anos para você ser reconhecido, aceito, etc. Mas olha que curioso, enquanto a gente está conversando e lutando por isso, etc., o que a gente vê nos comitês da ONU são entidades evangélicas brasileiras pedindo para fazer parte desse status oficial. Para quê? Para Então, defender uma posição deles. Exatamente. Para quê? Para que o governo apresente essa posição e uma ONG levante a mão para dizer: eu sou uma ONG, eu represento sociedade civil e eu apoio essa posição. Olha, e a gente não sabe disso, a gente não vai atrás, a gente nem imagina o que está acontecendo. Exatamente. Então, a montagem dessa história, ela vai muito além. Ela é bem perversa, né? E extremamente bem estruturada. Uhum. Então, não está acontecendo algo como uma cortina de fumaça. Não é. Perdão. Tá, estamos aqui? Voltei. Sim. Não é uma cortina de fumaça. É um mergulho ideológico, bem estruturado, com um plano e um objetivo. O plano, o objetivo, contam com seus cúmplices, com atores. O governo vai querer mostrar nos próximos anos que não está sozinho. Porque hoje o que acontece na ONU? As Conectas, indígenas, meio ambiente, são as ONGs, entre aspas, do passado, ou seja, de outros momentos que conseguiram status, não porque elas sejam do passado, não é isso. Sim, Porque mas que conseguiram num outro momento histórico. Num outro momento histórico, esse status oficial. Elas, hoje, fazem uma frente impressionante para dizer, em todas as reuniões, opa, essa posição do governo não é compartilhada pela sociedade civil. O governo vai lá, fala de novo, outro levanta, opa, essa não é compartilhada pela sociedade civil. Agora, o que vai acontecer daqui a alguns anos é que o governo vai levantar, vai falar, e vai ter uma ou várias ONGs dizendo: esse governo tem todo o nosso apoio, nós não podemos deixar a educação sexual entrar nessa resolução. E aí, é perigosíssimo. Para o resto do mundo, vai falar: uai, olha só, o governo brasileiro está sendo apoiado pelas ONGs. Né? Então, em primeiro lugar, reforçar o papel das ONGs nessa representação oficial. Difícil, longo, tudo isso, mas precisa começar. Agora, existe um outro caminho, que é o caminho imediato, e que também funciona, que é enviar todas as queixas e denúncias que queiram ser apresentadas para a Alta Comissária de Direitos Humanos, para os relatores, são vários relatores. Tem relator para direito à água, relator para direito à saúde, relator para direito à moradia, relator para direito a não conviver com lixo tóxico. Tem relator na ONU para tudo. Então, tem um canal que a sociedade civil pode fazer chegar uma denúncia. Né? Isso existe. Isso não é um mistério, isso pode ser feito. E quanto mais essas denúncias chegam, mais a ONU vai olhar para aqueles governos e vai falar: puxa, preciso estar atento. Então, em primeiro lugar, isso no que se refere à ONU. Mas não adianta só ficar na ONU. No Brasil, o Itamaraty
também pode ser alvo de pressão. Como que ele pode ser alvo de pressão? Em primeiro lugar, na Câmara dos Deputados. A Câmara tem o poder de chamar o chanceler para dar explicações. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o chanceler precisa responder à justiça se alguma orientação que ele deu viola a Constituição. Né? Para isso, também precisa ser conscientizado procuradores, promotoras e gente dentro do governo, dentro do Ministério Público. Uhum. Porque isso é uma outra forma de controlar a política externa. E, por fim, existe sempre a forma que tem tido uma grande repercussão, que é justamente procurar parceiros internacionais para que esses parceiros internacionais pressionem os seus governos a não manter relações com aquele governo que diz que educação sexual é coisa de pervertido. Uhum. Né? Então, você criar uma estrutura que tem uma base sólida, interna, na justiça, na Câmara, fora. Enfim, os caminhos são vários. Eles não são vários os caminhos que podem fazer da política externa política pública. E Camila já falou disso, e eu insisto. A política externa ela é tão pública quanto qualquer outra política do governo. E ela é tão ligada ao cidadão como as outras. Claro que o Itamaraty parece uma coisa intransponível, os telegramas do Itamaraty são confidenciais, etc. Tudo isso é verdade. Agora, são funcionários públicos. O ministro é um ministro que responde às mesmas regras de qualquer outro ministério. Então, é muito importante que a sociedade civil entenda que ela tem, sim, o poder de influenciar nas decisões do Itamaraty. Por quê? Porque o Itamaraty está construindo um modelo e uma estrutura para, em primeiro lugar, desmontar o que existe hoje em termos de direitos humanos. Desmontar. E, em segundo lugar, montar uma nova estrutura com a sua própria visão do mundo. E essa visão do mundo, insisto, é compartilhada pela Arábia Saudita. Eu acho que isso resume muito do que é a nossa posição hoje, no que se refere às mulheres, obviamente. Nossa, Jamil, eu quero agradecer muito. Eu quero encerrar. Eu falei isso com o Jamil até antes, quando a gente estava conversando e a técnica estava aqui se acertando. Eu vejo muito essa importância da gente aliar um processo pedagógico no nosso processo de construção política, né? E aí teve esse exemplo que eu dei para ele, que eu acho que essa aula que a gente recebeu aqui hoje ilustra bastante isso. Estava falando, se eu vou assistir um jogo de beisebol que eu não conheço nada, e o Jamil fala para mim, Ana, torce para o time vermelho. E eu vou torcer pro time que ele falar para eu torcer, porque eu não conheço. O time vermelho pode estar fazendo falta, ele pode estar fazendo gol contra, que eu vou ficar torcendo, porque eu não sei as regras. A partir do momento que eu começo a entender as regras do jogo, eu começo a olhar e aí, de fato, eu participo. De fato, eu vou torcer para o time que eu acho que está coerente com o que eu acredito ou não, pensando que time tem disso, mas eu vou poder olhar e falar, nossa, isso foi falta. Eu vou poder, de fato, participar do jogo. E numa instância maior ainda, eu vou poder, em algum momento, falar, peraí, eu quero jogar também. Eu já entendi tantas essas regras que eu quero fazer parte desse jogo. E acho que a ideia da gente fazer essas lives, aulas, é revelar essas estruturas para que a gente possa jogar. Quando a gente começou, para mim, a ONU era um lugar totalmente distante de mim, e agora eu já vejo caminhos para que eu possa participar disso, né? Quando a gente revela os mecanismos, as estruturas, a gente entende como é que a gente pode participar. E também entender o que eu acho muito importante, nessa alegoria que eu estou fazendo do jogo, saber se eu estou assistindo esse jogo de beisebol no camarote tomando champanhe, ou se eu estou assistindo esse jogo de beisebol no, sei lá embaixo, atrás de 30 grades, com o pé na lama, porque também tem um lugar de onde a gente assiste esse jogo. Certamente. Né? Então, acho que isso é muito importante. Eu vou te convidar ainda outras vezes, Jamil, para a gente continuar desmembrando, né, assim, revelando o que é a ONU. A gente vai aqui depois, eu vou fazer essa pesquisa, me comprometo a compartilhar quais são essas ONGs que a gente pode apoiar enquanto sociedade civil. Acho importante as pessoas saberem que ONGs são essas, que têm esse status consultivo lá na ONU, que a gente também pode se aproximar de um jeito muito mais fácil dessas ONGs que já estão lá.
e falar para todo mundo continuar aqui. Acho que deu para a gente compreender o quanto essa situação é urgente, é séria, ela não é isolada, ela não é localizada, ela não é uma cortina de fumaça, ela faz parte de um projeto político que diz diretamente a respeito do que se planeja para a vida das mulheres e das meninas no Brasil daqui para frente. Então, Jamil, eu quero agradecer. O Jamil está de férias com a família. Ele, mesmo assim, saiu, tá, sei lá, quase 1 da manhã na rua para poder conseguir falar com a gente. Eu agradeço muitíssimo, Jamil. Agradeço por você ser quem você é, pela sua atenção para esse tema, pela sua generosidade desde o primeiro contato que eu fiz com você e de você ter dado para a gente essa super aula. Muito, muito obrigada em nome de todas nós aqui da causa e de todo mundo que está assistindo, que com certeza aproveitou muito essa aula. Muito obrigada. Que legal. Eu só queria dar 2 recados que eu acho que são importantes. Primeiro, que a política externa precisa seguir a Constituição. Então, qualquer coisa que violar a Constituição na política externa está fora. Então, isso é extremamente importante, é um ponto fundamental, porque às vezes parece que a política externa é outra coisa. Não, a política externa segue a Constituição, né? Esse primeiro aspecto. O segundo aspecto é, insisto, esse assunto não acabou, esse assunto não é isolado. O Brasil, em 2019, na OMS, não era no Conselho de Direitos Humanos, assinou com o governo americano uma espécie de declaração dizendo que era contra a criação de qualquer novo direito, que já tem direito demais no mundo. Né? Fica a dica. Quais são? Porque quem é que está... vamos ser super claro aqui. Quem é que se incomoda com mulher ter direito? Quem é que se incomoda? Né? Homem com poder. Ponto final. Então, não é uma questão do aborto. Não é uma questão da vida desde a concepção. Insisto, é uma visão de mundo em que uma parte da sociedade não quer perder o seu poder e o seu privilégio, ou não é nem perder, é dividir esse poder e privilégio com os outros 50%, ou com as outras 50%. Então, o centro da questão é muito simples. É poder. É poder. E o grupo que não quer abrir mão do poder vai criar argumentos, teorias, filosofias, ideologias, o que for, para manter esse poder. E isso está muito claro. Tá? Mas muito obrigado pelo convite. Espero que... Perdão por ter falado um pouquinho mais baixo hoje, mas é porque madrugada... que bom. Porque eu estou tentando me manter... Eu estou tentando me manter o aqui. áudio para a gente está perfeito, não parece que está falando baixo. Tá legal. Então, Jamil, muito obrigado. Muito Continue, gente. O assunto não acabou. Da minha parte aqui, obviamente, eu vou continuar escrevendo, mas, insisto, cada resolução dessa e cada posicionamento do Brasil, por mais distante que pareça, eu peço, é um convite, basicamente, que pensem por que o governo adota essa posição e por quê? O que isso tem a ver comigo? Não, mas é uma resolução lá na ONU, não é. É uma resolução dos nossos filhos, das nossas filhas, das pessoas que, basicamente, a gente precisa entender qual vai ser o posicionamento dessas pessoas dentro da sociedade. Senão, não adianta chamar de sociedade, porque não é. Perfeito, Jamil. Muito obrigada, boa noite, obrigada a todo mundo que estava aqui assistindo, continue acompanhando a gente, porque a gente vai desdobrar toda quinta-feira, 19 horas, a gente vai ter uma entrevista-aula com alguém falando sobre esse tema de diversos pontos de vista, perspectivas e especializações diferentes. É isso, obrigada, boa noite.